Bom, vamos lá. Vou continuar aí o vídeo anterior, que deu um problema de gravação, e vou falar um pouco aí sobre, de novo, né, o que que eu tinha falado anteriormente. Não de novo, né, dando alguns exemplos, né. Eu tinha falado sobre a aplicação dos de projetos de convecção, né, em ambientes fechados. Esse aqui é uma situação bem crítica, que são os data centers, que são edifícios, instalações, né, que são onde estão dispostos diversos computadores, servidores, etc., né, onde há uma geração enorme de calor, né, torna-se até um ambiente insalubre. E além dos projetos, né, de condicionamento de ar que são necessários, né, de quanto de calor que ele é extraído, é essencial também fazer um projeto, todo um cálculo de convecção, né, no caso convecção natural, né, porque certamente o ar quente ele tem de subir para o teto, né, então tem que ter aí um, um projeto aí especial aí de ventilação, né, por ser em cima, né, para facilitar o escoamento desse ar quente, né, que vai ser dissipado para o ambiente externo. Aí nós podemos pensar também no computador, né, que eu tinha falado anteriormente, tá? Como por exemplo aqui nesse caso, né, que no vídeo anterior eu não consegui compartilhar essas figuras. Aqui, por exemplo, para quem nunca viu o notebook por dentro, né, tem algumas placas onde há geração de calor, tendo sistemas de transferência de calor, né, por exemplo, esse equipamento de cobre que é um tubo de calor, tá? E aqui no final tem uma ventoinha. Como disse anteriormente, né, no notebook, como é espaço mais restrito, né, é o ambiente mais complicado, né, de projetar, né, do que um computador de mesa. Como vocês estão vendo aqui, a tendência, né, em computadores de mesa é ter, como se fala, placas, né, ter equipamentos cada vez mais avançados, né? Eu ouvi dizer que tem até CPUs, né, com circulação de água, sei lá. Mas aqui, por exemplo, vocês estão vendo que é um sistema que eu imagino que foi feito de propósito para deixar aberto e escancarado, não apenas por questão visual, estética, né, mas para fim de circulação de ar, né, ar quente. Como eu tinha falado anteriormente, no fato de ter algum componente, uma chapa, né, um metal assim em cima, né, fazendo o teto, né, ele dificulta a circulação de ar quente, né? Porque o ar quente ele é mais leve e tende a subir, mas pelo menos a lateral aberta, escancarada dessa forma, ajuda. Aqui tem uns furinhos aqui embaixo, né, permitindo a circulação e escoamento do ar frio, que vai ser aquecido, né? Então, a tendência, né, em computadores de resolução, maior resolução, como esses de gamer, por exemplo, né, em vez de ser notebook, ser feito assim em forma de CPU mesmo, né? Como é sempre, como era antigamente. Circulação de ar no ambiente interno, como por exemplo de uma casa, né? Aqui, no caso é circulação com janelas abertas, né? Não fala-se muito de, quer dizer, a convecção natural ajuda nos projetos, mas nesse caso não é o suficiente. Dá até para fazer projeto de convecção natural, né? O ambiente onde tem piscinas, né? Térmicas, como falei anteriormente, né? Pode ser piscina em ambiente aberto, quanto ambiente fechado, tá? E é isso. Vamos lá para o livro. Esse aqui é o livro, desculpa, o livro de transferência de calor, né? Estou aqui por distração. Só um momentinho. O que, que eu quero mostrar para vocês? Vamos lá. Considerações físicas, né? Essas considerações físicas eu tinha feito anteriormente, né? Que é aquela questão da interação, né, entre as moléculas, né? As moléculas mais quentes, mais leves, elas tendem a subir, as mais pesadas tendem a descer, e essa velocidade de escoamento, ela é influenciada pelas interações viscosas, né? No caso, a viscosidade. E a convecção natural, ela é fortemente influenciada pela gravidade, né? Então, vocês podem imaginar que que a convecção natural em ambientes espaciais, né, como lá no Estação Espacial Internacional, vai ser bem diferente do que ocorre na Terra. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesta figura aqui? O que vocês podem ver? Duas placas horizontais. Se, por exemplo, ocorrer aí, vamos supor que a placa de baixo ela esteja mais quente que a placa de cima. Com a placa de baixo mais quente do que a placa de cima,
ela vai aquecer primeiro o fluido que está perto dessa placa mais quente, vai aquecer, vai ficar mais leve, tende a subir e o mais pesado tende a descer, formando aquela circulação que eu falei para vocês, é o que chama de circulação estável do fluido. Agora imagine se aqui fosse um tubo, independente se são redondas, se são quadrado, o que seja, né? Um tubo onde tem aí um escoamento forçado. Isso aqui seria fortemente prejudicado, né? Então, a convecção, ao invés de ser pela diferença de temperatura apenas, né, no caso entre duas placas, seria decorrente ao escoamento do fluido. Claro que seria uma convecção muito mais eficiente, mas é isso que acontece. Agora, se fosse o contrário, a placa de cima mais quente que a de baixo, ela teria uma transferência de calor apenas por condução, molécula por molécula, que nem, por exemplo, qualquer material sólido. Por quê? Porque o fluido mais quente, ela tende a ficar em cima, né, e a própria placa de cima, né, a parte de cima, ela tende a prejudicar a convecção, né? Por isso que chama de estável. Só que compensação vai ser o quê? Uma convecção mais difícil, né? Uma transferência de calor mais difícil de ocorrer. Tá? Outro exemplo que eu posso dar também, vamos supor aí um fio aquecido, ou qualquer elemento de seção circular, como nesse caso aqui. Então, o elemento aquecido, né, ela tem de formar o que chama de pluma. Ela forma o quê? Uma camada limite. Então, nesse caso aqui, devido à variação, né, de massa específica, né, a ar mais quente, ela mais leve, ela tende a subir, ela forma esta pluma aqui. E essa linha aqui, né, ponto, traço, ponto, né, é o início, né, o x igual a zero, não x igual a zero, mas é o y igual a zero, né. Aí vocês estão vendo aqui, no ambiente onde não há nenhuma interferência externa, né, vai formar uma pluma perfeita como essa. Tá? E por dentro vai formar aí como é que eu vou dizer para vocês, né, um perfil de velocidade U minúsculo, perfil de velocidade do escoamento por meio dessa corrente de convecção. Tá? Então, fora dessa camada limite não tem influência nenhuma. Quanto mais próximo de X, maior a temperatura, até chegar ao limite da camada limite, né, que é a temperatura do ambiente, que é o T infinito. Tá? Então, esse aqui, gente, é o perfil de velocidade, onde o U é máximo no y igual a zero, né, bem no meio dessa traço ponto aqui, né? Velocidade máxima, velocidade mínima nos limites da camada limite, e ter esse perfil aqui, como vocês estão vendo. Tá bom? Então, a velocidade vai ser igual a zero no T infinito e ρ infinito. ρ é a massa específica. E esse aqui é o exemplo, né, jato livre, que na situação prática seria o quê? Por exemplo, o escoamento da água quente que sai do arrefecimento de termoelétricas. Tá? Por exemplo, uma termoelétrica, como uma termonuclear, que está na beira do mar, na beira do rio, enfim, de um corpo d'água. Aí vai pegar água mais fria e vai devolver água mais quente, né, provocando até o que chama de poluição térmica. Então, é um estudo que pode ser feito, né, em que ocorre uma transferência de água mais quente para a natureza. E aí tem esse perfil de velocidade aqui, como vocês estão vendo, tá? Onde a velocidade é maior exatamente no meio, tá? Tendo também suas respectivas camadas limites, levando em consideração, né, que esses perfis são perfeitos como aqui, né, quando não há nenhuma interferência externa, tá? Não tem nenhuma resistência, algo que possa torná-lo esses perfis, daí, essas camadas limites mais irregulares. Tá bom? Então, são exemplos aí. Aqui também exemplo, né, de uma placa vertical. Aí o perfil é esse aqui, né, o U igual a zero, tanto na superfície quanto na camada limite. Né? Aparece muito essa palavra aqui, fluido quiescente, que é o fluido parado, que nem de uma piscina, por exemplo, onde não há escoamento, numa interferência externa, não há escoamento. Tá? E quando fala em velocidade em convecção natural, é apenas essa velocidade U. Colocou o minúsculo, né, para não confundir com a velocidade V maiúsculo, né? Porque se for V maiúsculo, né, na inocência vai acabar calculando o número de Reynolds, né, já não tem nada a ver com esse capítulo, está tudo errado. Então, vocês estão vendo aqui duas camadas. A primeira, perfil de velocidade, e segundo, perfil de temperatura. Obviamente, a temperatura maior na placa vertical, na superfície da placa vertical, e temperatura
é igual do ambiente no limite da camada limite. E aqui, esse delta minúsculo aqui é a espessura da camada limite, isto é, dá para calcular a espessura da camada limite, levando em consideração as propriedades do fluido e as diferenças de temperatura. Bom? Ou também, né, calcular o U, né, usando esses elementos que eu falei agora. Bom? Aí tem umas equações, né, que elas apresentam, né, são mostradas, né, para você entender, né, compreender como é que chegou nas fórmulas seguintes, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é as que são usadas para fins de cálculos, né? Então, aqui, nessas equações, o que eu posso falar para vocês? Que tem aí, né, a velocidade U, que seria a velocidade decorrente aí à formação das correntes de convecção, né? Como vocês estão vendo aqui, placa vertical, o fluido mais quente ela tende a subir, tá? Aqui dá para saber, por exemplo, voltando aqui, né? Nesse perfil, qual é a temperatura máxima? Nesse ponto aqui, aí vai depender do quê? Da variação de temperatura, das dimensões, né? Como o x e o y, tá bom? Não, desculpa, dimensões x e y, as dimensões x, né? Que é o comprimento da placa. E também as características do próprio fluido, como vocês vão ver mais para frente. Viscosidade, massa específica e assim por diante. Tá? Então, nessas equações aqui, elas levam em consideração, né, velocidade U, né, uma diferença, né, da velocidade U dependendo do x. O que é o x nesse caso aqui da placa vertical? A tua altura. Então, U ele é fortemente dependente do x. Vocês estão vendo aqui que o U sempre aumenta, é sempre crescente à medida que aumenta o comprimento da placa, né? E o U, U é diretamente proporcional ao Y, né? O Y seria o comprimento da camada limite. Na camada limite é delta, né? Só que aí o Y é igual a delta, né? Quando o y alcançar o fim da camada o fim da camada limite. Camada limite é toda essa região aqui, né? Que tem forte influência da diferença de temperatura entre o ambiente externo e a placa, né? Que é a temperatura maior, mais quente. Então, o y é máximo nesse ponto, depois tende a cair, né? Tendo esse perfil aqui que vocês estão vendo, né? Que é o perfil de queda, né, diferente um pouco do perfil ascendente, né? Isso aqui é uma curva de Gauss, que é uma curva que vocês vão ver bastante em radiação, né? Vocês devem ter visto estatística, eu acho. Então, o que vocês estão vendo aqui na equação, que há uma influência da velocidade com a diferença do U com x, né? E aí tem o que mais aqui que vocês podem ver, né? Uma diferença da massa específica, né? A influência da massa específica, a influência da gravidade, tá? Certamente, na Estação Espacial Internacional vai ter uma influência muito grande, né? E a influência da viscosidade, tá? Aqui no caso, viscosidade cinemática, tá bom? Vamos avançando um pouco aqui, onde eu quero chegar. Aqui, só vendo aqui pela equação, né, dá para ver que a massa específica é inversamente proporcional a massa específica é inversamente proporcional à temperatura, né? E a maior ou menor interação de ambos, né, fortemente influenciado por variáveis, né, como a massa específica e esse beta aqui, que às vezes aparece em algumas tabelas aí nos anexos desse livro, né, que está relacionado à variação de temperatura em fluido líquido, ou está no estado líquido, está no estado gasoso. E a sua representação está aqui, né? O que mais? O que mais que tem aqui, né? Condições de similaridade, né? Estão vendo x asterisco, y asterisco, né? São valores adimensionais, que é a relação entre a distância, né, entre o ponto zero até um determinado ponto em relação ao comprimento total, onde eu quero chegar. Pode ser isso aqui, por exemplo. Vamos levar em consideração o y, vai. Y é qualquer ponto dentro da camada limite. O y asterisco seria o quê? Qualquer ponto dentro da camada limite sobre o comprimento total dele. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Aí, a partir desses cálculos, né, equações diferenciais, etc., nós chegamos a essas fórmulas aqui. Esse número de Grashof, GR, aqui, né,
GRL, né? O L seria o comprimento do corpo, né, qual vai ser estudado. Vocês vão ver com mais detalhes, pode ser uma placa horizontal, vertical, que seja, né? Esse número de Grashof ele é dimensional, só não se assustam porque é comum ter números muito grandes, muito maiores em comparação aos comumente observados no número de Reynolds. Tá? E vocês estão vendo aqui que Grashof é igual a massa específica vezes o beta, né, que vocês viram lá em cima, mas é só para começar, né, porque existe um aperfeiçoamento dessa fórmula, vocês vão ver já, vezes a diferença de temperatura entre a temperatura da superfície e a temperatura do bait fora da camada limite, vezes o cubo do comprimento, pode ser da placa, do cilindro, vocês vão ver, sobre o quadrado da viscosidade cinemática. Da mesma forma que Reynolds, da convecção forçada, que onde você calcula o Reynolds para depois calcular Nusselt, aqui mesma coisa, calcula o Grashof para obter o Nusselt. Aí vocês estão vendo aqui que o Nusselt global, ó, traço aqui em cima, global, ele está em função do número de Grashof, que é essa fórmula, e o número de Prandtl, que é um número adimensional, que vocês veem também nas tabelas, né? Prandtl de líquidos e gases, e que é um coeficiente de, digamos, que é usado no cálculo da inércia térmica, por exemplo. Tá bom? Que mais? Aqui eu busquei simplificar, aqui não entrar em muitos detalhes, mas o mais importante, né, é apresentar, né, os fenômenos, né, que eu mostrei no começo, né, e agora as fórmulas para ser usado aí nos cálculos, né. Da mesma forma que imagino, vocês devem ter visto nos capítulos anteriores, né, tem o conceito de Nusselt global e quando tem o Nusselt seu tracinho, Nusselt local, tá? Mas aqui a gente vai tomar como base apenas o Nusselt global, tá bom? Antes de colocar aqui efeitos da turbulência, eu vou mostrar o resto do capítulo, tá? O que vai ser abordado aqui? Vocês viram aí toda a conceituação teórica, né? E só que da mesma forma que o número de Reynolds, né, o número de Grashof também tem um valor limite, né, onde estabelece, né, onde inicia, onde termina, né, o escoamento, né, digamos, laminar e onde começa a turbulência. Tá? Existe também a turbulência nesse caso. Por quê? Porque quanto maior a diferença de temperatura, tal, por exemplo, aqui, né, quanto maior a diferença de temperatura, maior o número de Grashof. Claro que tem que levar em consideração também os outros elementos, né? A gravidade, o fator beta, o comprimento extensão do corpo a ser estudado e a viscosidade como algo impeditivo, algo que atrapalha, né? Desculpa, né? Algo que interfere para baixo, negativamente. Onde eu quero chegar, né? Quanto maior a viscosidade, menor o número de Grashof, menor a transferência de calor, né? Então, a partir de um certo número, ele vai ser considerado como um escoamento turbulento. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes eu vou apresentar o capítulo inteiro aqui. Então, aqui, para começar, né, ele fala sobre a turbulência. De novo, né, aquela situação onde termina o escoamento laminar, onde começa a turbulência. Vocês estão vendo aqui. Né? Aí tem, deixa eu ver aqui se faltou falar alguma coisa, né? Aqui começa a falar, né, sobre convecção natural e uma superfície vertical. Por que é importante estudar superfícies verticais? Porque a superfície vertical, né, a gente pressupõe que seja uma placa, né, com uma extensão suficientemente grande, onde o calor formado embaixo, ela vai interferir na transferência de calor nos pontos superiores daquela placa. Tá? Nos pontos superiores daquela placa também está tendo transferência de calor, mas a transferência de calor ela vai ser incrementada devido ao calor que vai encontrar que foi formado embaixo. Por isso que, à medida que aumenta, né, aumenta a altura da placa, aumenta a camada limite. Tá? Se for pensar pontualmente, a transferência de calor em pontos inferiores, né, vai ser diferente da transferência de calor dos pontos e pontos superiores dessa placa. Vertical, né? A horizontal já é outra história. Então, vou voltar aqui, turbulência, né? E aí tá, por enquanto, só falando de placa vertical, né? Laminar, né? Convecção, regime laminar e regime turbulento. Aí tem uns exercícios, enfim, né? Que mais? Aqui de novo, né? Aí a placa vertical. Como nos outros capítulos de transferência de calor especial de convecção,
não se dá apenas uma fórmula, dá-se algumas propostas de fórmula, sugestões de fórmulas. Por quê? Porque muitas vezes coloca-se uma fórmula mais simples para uma aplicação mais limitada, uma forma mais complexa por uma faixa de situações aí mais extensa, né? O que força a pessoa, né, a tomar mais cuidado com os cálculos, né? Porque as fórmulas são mais complexas. Mas, claro, vocês são estudantes de engenharia, passaram em transferência de calor 1, vocês são muito inteligentes, vocês vão tirar isso de letra, né? Então, tem outro exercício aí de escoamentos, né, em placas verticais, e aí tem as placas horizontais, aqui que vocês estão vendo, né? Aí a situação, né, o lado de cima mais frio que o quente ou o contrário, tá? Só prestar atenção que esse exercício 3 aqui é um tanto complexo, tá? Tem um detalhezinho que exige uma enorme atenção. Tá? No próximo vídeo eu falo sobre isso. Cilindros horizontais, né? Tá? Devido à geometria ser diferente de uma placa. É uma situação semelhante ao do fio do cabo elétrico que eu mostrei anteriormente, só que é ao contrário do fio, né? Aqui tem influência do diâmetro. Tá bom? Que mais? Porque fio, né, é considerado um tubo muito fino. Esferas, né? Aí vocês podem imaginar qualquer elemento de geometria, inclusive regular, uma geometria do corpo de um elefante, por exemplo, simplifica para uma esfera, né? E aqui desculpa, uma tabela, né, com a apresentação das equações. E como toda equação terá suas restrições que vou apresentar mais para frente, tá? Convecção no interior de canais formados entre placas paralelas, né? Muito comum, por exemplo, em aletas de sistemas de arrefecimento, de ar-condicionado, esses aí que era muito comum antigamente, de tipo janela, né? Aqueles quadradões, ou também aletas de arrefecimento de notebooks, né? De placas e circuitos de notebook, computadores, etc., né? Só que eu não vou cobrar de vocês todo o capítulo não, tá? Tem algumas partes aqui, deixa eu ver. Acho que a partir daqui, 9.7, eu não vou cobrar, mas eu vou mostrar só de curiosidade. Tá? Que tem todo um conjunto de fórmulas aqui e que mostra o seguinte, que há uma influência muito grande, obviamente, né, da convecção natural, dependendo do comprimento da placa e principalmente a distância. Claro, né, que quanto menor a distância entre placas, mais difícil é a convecção. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto de aletas, composto por várias placas, você tem que verificar qual é a distância ideal, a espessura, o material, enfim, né? Para quem não entendeu, né? Vou até procurar aqui. Vou colocar aqui a letra computador, né? Só para mostrar para vocês, para quem não entendeu, né, o que eu estou falando. Para isso aqui, por exemplo, tá? Então, isso aqui, por exemplo, uma maleta, né, típica desse que fica em cima de cooler, de placa né, se fala de processador. Há uma grande influência do que? Material, né? Esse aqui aparentemente é cobre, tem a distância entre as placas, a espessura, a altura, o comprimento, tá bom? Mesma coisa aqui, no dissipador de calor, né, um trocador de calor. Aqui está dizendo dissipador de calor eficiente de processador. Aqui os tubos de cobre, né, passam algum fluido, sei lá, e que transfere calor para essas plaquinhas. Tá? É nisso que eu quero chegar. Que mais que tem aqui na parte de convecção natural, né? Espaços confinados, tá? Algo bem parecido, aí pensando em algo mais milimétrico, tá? E até mesmo quando fala espaços confinados, né? Forma também entre as placas, né? Como é que se fala aqui que eu falei agora, o que eu falei agora há pouco? Que chama de células de circulação inversa, né? No caso seria aí correntes de convecção. Tá bom? E aí, alguns exemplos de fórmulas, né, algumas restrições, né, onde elas podem ser usadas, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Cilindros concêntricos, esferas concêntricas também, tá bom? Então, só para mostrar para vocês que existem inúmeras condições onde elas podem ser estudadas, tá? E aqui, olha só, convecções natural e combinadas, né? É aquela situação aí, quando que começa
A convecção natural, quando que termina a convecção forçada e começa a natural, ou vice-versa, né? O limite entre eles. Porque, como eu falei no vídeo anterior, um escoamento de a velocidade é muito baixa, o que que acontece? Escoamento com uma velocidade muito baixa, ela tende a ser mais convecção natural do que forçada, tá bom? E aqui mesmo, como falei para vocês nos vídeos anteriores, eu não vou cobrar de vocês aqui transferência de massa para convecção, mas é possível também, tá? Então, assim, eu vou parar por aqui nesse vídeo, tá? O próximo vídeo eu vou falar sobre o assunto que eu parei. Deixa eu ver só para me orientar aqui. Parará, falei bem rápido disso aqui. Eu vou... Faltou eu falar aqui, os efeitos da turbulência, tá? O próximo vídeo eu vou começar por aqui, tá? Porque esses ábacos aqui, essas curvas, elas dão uma compressão mais difícil, um pouquinho mais demorada, tá? Eu peço desculpas aí pelo problema que ocorreu no vídeo anterior, que deu uma travada, agora tá, espero que esteja mais compreensível, tá? É isso aí, esperei que eu vou gravar o próximo vídeo, tá falando sobre esse assunto, tá? Talvez faça mais uns 2 ou 3 vídeos aí deste capítulo, tá? Às vezes os vídeos vão estar mais curtos, outros mais longos, né? O vídeo anterior deu menos de 20 minutos por causa desse problema, tá? Era para fazer um vídeo maior aí de no máximo 1 hora aproximadamente. Mas tá aí, tá? Eu não vou estipular tempos, né? Tempo do vídeo, né? Que vai depender muito do assunto. Bom, vou parar por aqui. Espere aí o próximo vídeo. Até logo.